Fala, companheirada, estamos ao vivo para a 10ª edição do nosso programa Conversa Boa. Comigo, Jairo Castelo Branco, e o nosso amigo João Martins Neto. Enquanto entram as primeiras pessoas e o próprio Martins compartilha a tela conosco, eu vou aqui fixar um comentário, tá bom? Para que quem não segue ainda o Martins assim o faça, assim como aqueles amigos do Martins que não me seguem ainda, possam assim fazê-lo também, tá? Só fixando um comentário aqui antes da gente dividir a tela. Só um instantinho, Martins. Tô só fixando um comentário aqui para que os meus seguidores que ainda não te seguem possam assim fazer. E da mesma forma, os teus seguidores possam também me seguir. Tô só fixando esse comentário, tá? Martins, que nesse momento está em Lisboa. Rapidinho. Só fixar esse comentário. Não posso passar, não. Vamos lá, dividir na tela agora. Conectando. Ao vivo é assim mesmo. Aê! Boa noite, Martins. Boa noite, Jairo. Boa noite, amigos do Conversa Boa. Estava só fixando aqui o comentário e reitero o pedido para aqueles amigos que já me seguem e que ainda não te seguem possam fazer, e assim como aqueles que também já são teus amigos que possam me seguir. E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá? Como é que começou a semana aí em Lisboa? Começou super bem, um calor de 35 graus. Temos agora, na quinta-feira, uma expectativa para entre 38 graus e 40 graus. Isso é um super calor para Portugal e para toda a Europa. Com certeza nós vamos ver aí no noticiário algumas, algumas questões de saúde sobre esse calor agora. Isso é uma onda que está passando, depois ele estabiliza um pouco aí entre 25 e 30 graus, que fica um tempo muito gostoso aqui para nós que estamos aqui no hemisfério norte. Martins, eu imagino que seja propício para muitos passeios ao parque, tudo. Aí me gerou uma curiosidade, porque aqui a falsa polêmica da vez é a questão das máscaras. E como está sendo isso? Está sendo respeitado aí em Lisboa? Todo mundo está utilizando sua máscara? Bom, primeiro, em nenhum local público, seja restaurante, seja museus, seja em alguma escola, seja algum hospital, clínica, metrô, onde que você vá, você não pode adentrar esses espaços sem máscara. Você não pode adentrar sem máscara. Nas ruas também, as pessoas estão obedecendo o uso da máscara. Obviamente, há aqueles também que, ou por esquecimento, ou por pura rebeldia, não utilizam máscaras. Mas é difícil a gente perceber aqui pessoas que não estejam utilizando máscara. Principalmente, como eu já frisei, quando você vai utilizar um transporte público. O transporte público, em todos os momentos, você fica sendo alertado que é preciso, que é obrigatório o uso de máscara, e quando você adentra uma estação ou quando você adentra ao o ônibus, que aqui nós chamamos de autocarro, se você não estiver usando máscara, você é convidado a colocar máscara. Se você se rejeitar a usar máscara, você é convidado a não ir para a viagem, ou seja, você não pode seguir na viagem sem máscara. Como nós já comentamos aqui na nossa conversa boa, há uma diferença muito importante aqui que nós podemos enquadrá-la na questão da cultura. E aqui as pessoas têm essa cultura de, ao se protegerem, protegem também as outras pessoas.
E é muito difícil você ver essa rebeldia de dizer eu não vou usar máscara, o vírus é apenas uma gripezinha, isso é história do governo A ou do governo B. Não, pelo contrário. Aqui a gente tem consciência que o vírus é altamente letal e que ele só tem ainda como, digamos assim, nos prevenirmos tendo distanciamento social, usar máscara, fazer a asepsia das mãos ou com sabão e água, ou então com álcool gel, e que isso eu estava hoje estava falando com uma pessoa na universidade que esse já é o nosso novo normal. Ao chegar na universidade, quando eu piso a porta da universidade, a primeira coisa que eu me dirijo é um balcão onde tem um vidro de álcool 70%, onde eu faço a asepsia das mãos. Eu já vou de máscara e já faço essa asepsia, pego a chave para ir para a sala de pesquisa e na sala de pesquisa, antes de entrar, já é uma regra também, vou ao banheiro para lavar as mãos novamente, entro na minha sala, tiro a máscara. E quando saio da sala para qualquer ambiente na universidade, tenho que ir de máscara. Na rua, também da mesma forma. Ou seja, não há essa resistência à máscara enquanto ideologia. Inclusive, tem um artigo hoje no El País falando, o tema é exatamente esse, máscara ideológica, né? A máscara ideológica, que a gente está acostumado a ver essa resistência no Brasil e ainda as pessoas terem a ideia que o vírus é apenas uma gripezinha e que se ele pegar, não vai acontecer nada de grave com ele, e se não vai acontecer nada de grave com ele, também não vai acontecer nada de grave daquelas pessoas que ele tem um convívio mais próximo. Gente, é uma questão de educação e é uma questão humana. Em que sentido? Da sua proteção, primeiramente, você se protege primeiramente e protege os outros humanos que são os seus conhecidos. Isso é uma corrente que vai protegendo toda a humanidade. Então a gente Martins, precisa ter essa consciência. Martins, eu acredito que o nosso povo também não criou uma celeuma com essa questão, sabe? A grande maioria das pessoas utiliza a máscara e não faz isso por obediência a ninguém, faz isso pelo sentimento de proteção, até por empatia com o outro. Mas essa semana o presidente da República compartilhou um vídeo como se fosse uma crítica à ditadura da máscara, né? Ao fato de haver uma imposição pela utilização da máscara. Também já havia vetado um texto nesse sentido. E aí essa é a falsa polêmica da vez, né? Como já foi com a cloroquina, um remédio que se tornou preferido pela direita e que a esquerda não queria. Ou seja, você politizou um remédio, quando na verdade a grande questão sobre a cloroquina é porque não existe a comprovação científica da eficácia, né? A máscara ela é uma medida de precaução. Aí o argumento, mais uma vez, é que não existe a comprovação de qual a distância, de qual o tamanho da eficácia, mas, por Deus, isso é uma medida de precaução, de zelo, de respeito com o outro, né? Aí houve aquele gesto do presidente que, quando anunciou a Covid-19, tirou a máscara. Enfim, uma campanha incessante nesse sentido. Mas, Martins, para a gente poder... Deixa eu fazer o primeiro registro da turma boa aqui que já entrou com a gente, pode ser? Julie Silvia, Gonçalves da Silva, Fê Silva, Maiara Bruna, Luiz Maio, Balde 5120, Milene Mendes, Bela Baby Importados, Maísa Araújo, Edjane, Natália Mendes, Rai Carol, Cid Joju, Laidson Alves, Jamile Jacaúna, De Souza, Mafoane, Euinques, Catarina, Armindon, Theo 15, Esté Souza,
William Miranda, Ana Vitória Silva Pereira, Michel, Carlos Henrique, Monique Marcela, Suene Pereira de Jesus, Rosângela Soares Mesquita. Pois muito bem. Martins, vamos fazer o nosso balanço da Covid? Vamos. Eu extraí esses números às 16 horas, então provavelmente até eles já estejam maiores, mas no mundo, 13.113.181 infectados, com 573.288 óbitos. Os Estados Unidos lideram as estatísticas com... Rapidinho. Lideram as estatísticas com 3.428.462 infectados. 137.613 óbitos. O Brasil vem logo depois com 1.884.967 infectados e 72.833 óbitos. Esses números vão ser atualizados ainda hoje. Portugal, 46.818 infectados e 1.662 óbitos. O nosso estado do Ceará, que a gente até compara pela questão populacional, como sempre, né, Martins? Enquanto Portugal tem 46 mil, o Ceará tem 137.206 casos confirmados, com 6.947 óbitos. Então, meu irmão, na verdade tem crescido a preocupação novamente, não só no interior, mas também aqui na capital do estado, aqui em Fortaleza. Como é que você está avaliando aí nesse momento? Ou seja, a grande dificuldade para nós no Brasil é porque nós não temos uma coordenação central, infelizmente. E isso a gente tem que ser bastante enfático nisso e não podemos dar rodeio ao redor da mesa sobre essa questão. Inclusive sobre essa falta de coordenação central, ou, digamos assim, uma desastrosa coordenação central feita pelo Ministério da Saúde, já foi motivo de atritos essa semana entre um membro do Supremo Tribunal, ou seja, o ministro Gilmar Mendes, com o ministro da Defesa e os 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil. Avança a crise institucional, né? Isso. E agora, veja bem, Jair, o que o ministro Gilmar Mendes fala, se fosse nos Estados Unidos, quem devia ter pedido desculpa, como ocorreu lá com o principal general das Forças Armadas, quando acompanhou Donald Trump naquela visita às ruas ainda, quando o George Floyd foi assassinado, ele pediu desculpa por estar se intrometendo, fardado, dentro da sua patente, em assuntos internos. Se fosse nos Estados Unidos e os militares brasileiros olham tanto para os Estados Unidos, deveriam se mirar nos exemplos dos militares americanos. O que o Gilmar Mendes falou, ele foi super feliz. Ele foi muito direto e falou uma coisa que muitas pessoas queriam falar, queriam externalizar dessa preocupação das Forças Armadas estarem inseridas, estarem envolvidas num governo que é contra a vida. Isso é fato. Há evidências, ou seja, desde quando começou a pandemia no Brasil, isso vem se evidenciando todos os dias. Não é à toa que nós já temos mais de 70 mil mortos por coronavírus. E colocar dentro do principal ministério, que é para coordenar isso tudo no Brasil, e ter uma efetiva ação para minimizar, para mitigar essas mortes, um general da ativa. Um general da ativa do Exército, o senhor Eduardo Pazuello. Então, como não desvincular isso? E que agora você veja como é a semiótica de Hegel. E você veja como a gente precisa ler os símbolos e essa questão do conflito entre
entre os poderes constituídos, né? Tem nada de conflito, isso é apenas espuma que a gente está vendo. Ou seja, as Forças Armadas fizeram essa grita toda porque eles querem realmente que o atual ministro da Saúde se defina, ou vai para a reserva, ou realmente entrega o ministério. Pelo que se nota, o general que está lá não quer entregar o ministério, principalmente porque ele empregou em todos os cargos estratégicos lá, militares também da ativa. E é interessante que a nota assinada que foi dada como divulgada na segunda-feira, veja, é uma questão muito singular para a gente notar essa distensão, para a gente perceber que não há o porquê que os militares falaram isso e não há essa briga entre os três poderes. Como é que eles citam? Eles chamam o senhor Gilmar Mendes. Senhor Gilmar Mendes, ou seja, o cidadão Gilmar Mendes fez um comentário em um programa de entrevista relacionando esse fato. Se fosse uma crise institucional, o ministro Gilmar Mendes do STF. Esse cuidado, né? Não, esse cuidado, Jairo, para aquelas pessoas que vivem a política e sabem os meandros e a simbologia do poder, é importantíssimo. E eles passaram de domingo à segunda-feira elaborando essa nota, fazendo exatamente o quê? Vendo a dosagem de como poderiam se manifestar, poderiam dizer que o termo genocida não estava de acordo com o que eles concordavam, mas também não poderiam agredir um outro poder da República só porque não gostaram de uma fala de um cidadão que, por coincidência, também é ministro do STF. Então, esses filigramas, essa dosagem é muito importante nessa análise política para a gente entender como se dá essas relações de poder. Você vê também que o vice-presidente está super furioso, pedindo que agora sim o cidadão e o ministro do STF peça desculpa pública em ter agredido. Bom, então o general Heleno também vai pedir desculpa pública por ter agredido o STF. O presidente da República vai pedir desculpa pública por dizer que era apenas uma gripezinha, que ele não era coveiro, e daí, e que todo mundo vai pegar? Calma. Martins, calma. eu vou te dizer, o clima que a gente sente aqui no Brasil é que as pessoas... olha só, a Dani está dizendo aqui, estão começando mais cedo, boa noite. Pois é, Dani, 18 horas aqui no Brasil e já 22 lá em Portugal. Entrou aqui também o Charles, um abração para o Charles, que é da Petrobras e do nosso coletivo Ocupe. Martins, o que se discute é que o presidente realmente pegou a Covid-19 naquele primeiro momento que negou e agora, porque naquele momento das 25 pessoas da delegação dele que viajaram para os Estados Unidos, só ele não pegou. E agora todo mundo que se encontrou com ele, ninguém foi infectado. E é interessante... Essa comédia que a gente convive aqui. E é interessante, Jário, isso. E aí para você ver também como a gente está degenerado nessas questões de entendimento e que esse presidente contribui muito para essa degeneração de entendimento de uma coisa tão grave como a gente está vivendo no Brasil. Eu participo de um grupo de WhatsApp, como todo mundo participa de um grupo de WhatsApp, que hoje chegou no nosso grupo, que tem vários bolsonaristas também lá no meio, né? Como todo grupo e como toda família tem, que vem um card
onde esse card é do SOS Pátria Amada. SOS Pátria Amada, né? E é um card onde a gente tem o Zeca Pagodinho, né? Onde ele diz, vejam bem, malandro é Bolsonaro, que primeiro descobriu a cura para depois pegar a doença. O cara é mito mesmo. Gente, olha, gente, isso é de. Olha, vou ler de novo. Malandro é Bolsonaro que primeiro descobriu a cura para depois pegar a doença. O cara é mito mesmo. Ou seja, nós temos um malandro presidente da República. Orgulhosamente. Nós nos orgulhamos de termos um malandro na presidência da República. Vejam isso, isso, minha gente, agora eu vou usar uma frase, isso só acontece no Brasil. A gente precisa ser estudado. Isso tudo é permitido lá de cima, viu? Essa comunicação a gente sabe que é toda permitida lá de cima. Olha, isso para o mundo, isso para o mundo, para os outros chefes de estados do mundo, para a nossa imagem mundial, isso é péssimo. Isso é péssimo. Ou seja, como é que um chefe de governo mundial ou um presidente da República de outro país vai dialogar, vai negociar com um malandro presidente? Não pode. Não pode. Não pode. Isso se naturalizou como um grande feito para a gente. Isso a gente encara isso como uma grande conquista. Eu, quando vi um card desse, obviamente dei boas gargalhadas. Boas gargalhadas mesmo. Depois disse, olha, eu já tenho material para minha conversa boa. Como você é generoso, compartilhou conosco. Agora, Martins, eu fiquei preocupado com a notícia que eu vi hoje com relação ao avanço da pandemia aqui e o impacto dela na atividade econômica aqui em Fortaleza, né? Aqui no Ceará. Hoje eu estou aqui em Fortaleza, você está aí em Lisboa. Olha só, com a interrupção das atividades devido ao período de isolamento social ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, cerca de 1.800 restaurantes na capital, Fortaleza, não irão mais abrir, segundo estima a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, a Abrazel. A projeção corresponde a 30% dos 6.000 restaurantes formalizados em atividade na capital. O setor pode quebrar pela metade, conclui ainda a Abrazel, podendo chegar a 50% da atividade. Até o Alfredo, ali, aquele restaurante na beira-mar, ali no Mucuripe, que estava aberto desde 1958, Martins, pois anunciou o encerramento das atividades, não é a suspensão. Então, e a gente sabe que foi mais uma falsa polêmica, né, entre a necessidade do isolamento social ou não. E quanto mais tempo se perdeu discutindo se havia essa necessidade, mais se prejudicou a atividade econômica. Ao mesmo tempo, nós também temos a notícia, né, de que mesmo o auxílio emergencial, olha só, Martins, você que não está aqui no Brasil, o auxílio emergencial está sendo mais uma vez uma dificuldade para que as pessoas tenham acesso. Tá? Foram liberadas essas 2 parcelas extras, mas é liberado, mas o pagamento sai quase 1 mês e meio depois. E se você for falar dos pequenos negócios, esses não tiveram acesso a nada. Tá? Foi anunciado, mas ninguém conseguiu financiamento do governo federal. Então, é muito grave, porque se você tem 30% dos restaurantes de Fortaleza fechando em definitivo, você tem aqui uma gama enorme de empregos que estão sendo definitivamente perdidos, né? E como a gente sabe que o turismo está sendo atingido em cheio também, e que o Brasil é um dos países que estão sendo mais
mal vistos diante desse quadro de pandemia. Então, para nós, a ressaca disso tudo ainda vai ser muito grave, amigo. E a pergunta que emerge dessas notícias que você faz é o seguinte: qual é o plano que o governo federal tem de enfrentamento, de mitigação econômica e social para pós-pandemia? Não vou falar mais nem na pandemia, porque esse ele não tem mesmo. Mas qual é esse plano que ele tem para pós-pandemia? Nenhum. Aliás, desculpe, vender patrimônio brasileiro, fazer privatizações. E, gente, ontem assistindo uma live com o deputado André Figueiredo, com o Rodolfo e com o Ciro falou uma imagem que eu achei muito interessante. O Guedes é aquela pessoa que o quarteirão está pegando fogo, mas tem uma casinha ali vizinha naquele mesmo quarteirão e todo mundo grita: água, vamos apagar o fogo, como é que nós combatemos, não sei o que tudo mais, e o Guedes dá a contribuição dele da seguinte forma: bota uma placazinha de vendas naquela casa. Quem vai comprar aquela casa? Ou que preço vai comprar aquela? Achei fantástico essa alegoria, que é exatamente isso. O Brasil está pegando fogo, literalmente, e vai pegar fogo quando? Mas isso é proposital, é para vender mais barato mesmo. Mas veja bem, Jairo, veja bem, quando terminar ou quando passar essa pandemia, é o seguinte: o auxílio emergencial supõe-se que acaba em setembro. Bom, acabou em setembro. Eu vou morrer de fome? Eu não vou mais comer? Eu não vou mais pagar mais minha energia, a minha água, o meu transporte? Eu não vou fazer mais nada disso? Eu não tenho trabalho. Eu não tenho mais o auxílio emergencial. Eu vou fazer o quê? Já que você falou do Guedes, eu não sei se você viu esses dias, eu vi através do Instagram aqui da Manuela Dávila, né, que foi candidata a vice-presidente, ele num momento de sincericídio que ele diz: olha, ser liberal é difícil. Você passa décadas estudando para você ser liberal. Ser de esquerda, você se transforma de esquerda em 5 minutos. Basta ter solidariedade, basta ter empatia, basta ter... Ou É a, seja, me... é a realmente, mesma né? não, é a mesma coisa, Jairo, do nosso ainda não empossado ministro da Educação, né? É difícil educar crianças. Ela tem que sofrer para ser educada. E outra, que eu estou puto. Já pedi revisão de todas as minhas grades na universidade. Não me ensinaram sexo. É um tipo de ofensa coletiva, né, Martim? De graça. De graça. Olha, a melhor coisa é quando você não tem como contribuir, cale-se. Se você vai atrapalhar, cale-se. Mas esse governo e as pessoas que participam desse governo parece que não tem isso enquanto mantra. Dizem o seguinte: se eu posso atrapalhar, eu vou atrapalhar mesmo. E olha só, Martins, eu não vou falar como o presidente Lula, que naquele equívoco falou: ainda bem que tem a pandemia, não vou falar isso não, tá? Agora, a pandemia, ela está retardando, porque, na verdade, a política educacional que esse pessoal queria realizar era o fim da educação pública com a distribuição de voucher, né, para todo mundo matricular na educação privada, desempregando talvez centenas de milhares de professores e eles ficando todos à mercê da negociação com os novos patrões de escolas particulares que iam surgir. Essa era a grande proposta inovadora do governo. Era a mesma proposta. A pandemia está retardando isso e a gente está discutindo problemas que são até menores, porque, por exemplo, são questões ideológicas, mais uma vez, mas a grande pauta para a educação desse governo era a privatização da educação. Era a mesma pauta para a saúde.
ou a mesma pauta para todas as questões sociais do governo. Antes da pandemia, a questão da pauta da saúde mesmo era acabar com o SUS. Desmobilizar o SUS por completo. Viram agora tanto o Brasil como vários sistemas mundiais perceberam que nesse risco é melhor ter um serviço público do que não ter nada. Vejam o que está acontecendo na meca do capitalismo, que é os Estados Unidos. Que não para, vejam, né? Que não para, tá? Vejam o que está acontecendo. Se não fosse o Obamacare, se não fosse ainda o Obamacare, e se não fosse a pressão que o Congresso fez para que o Estado americano socorresse esses irmãos americanos lá, que estão sofrendo, contaminados pelo coronavírus, aquilo lá já tinha explodido de uma maneira que a gente não tinha mais como comentar. Tinha virado um verdadeiro caos, ou um caos de cabeça para baixo, ou um caos na exponencial x, y, z, como queiram chamar. Gente, é preciso que a gente tenha essa consciência de Estado. É preciso que nós vivemos numa democracia liberal. E nessa democracia liberal, o Estado tem uma função essencial para fazer esses ajustes entre mercado, que é a liberdade de você produzir o que você quiser, de você ir para onde você quiser, de você ser rico, de você ser pobre, essa coisa tudo mais, mas também tem o outro lado, que é da promoção da igualdade. Nessa promoção da igualdade, o Estado tem um papel muito importante, necessário e suficiente. E o equilíbrio entre esse lado da liberdade, que está muito ligado ao mercado, e esse lado da igualdade, está muito ligado à ação do Estado, elas têm que ser fortalecidas dioturnamente. Essa é a pegada que a gente tem que ter. E desde que o mundo capitalista foi inventado, desde que o Estado liberal foi inventado, desde que começou a se discutir política, economia, bem-estar social, é assim. E a gente, todos os clássicos que estudaram isso, todos os contemporâneos, todas aquelas pessoas que se debruçaram de alguma forma sobre como o Estado e o mercado se relacionam, há sempre essas tensões e tem que os próprios clássicos que estudaram a liberdade no sentido capitalista não prescindiam da ajuda do Estado naquilo que eles não queriam. Nunca disseram que o Estado era para se acabar. Nunca. Nunca falaram que o Estado era para se acabar, mas que o Estado deveria ser utilizado apenas para organizar, normatizar tudo aquilo que a iniciativa privada podia fazer, o Estado tinha que deixar para fazer. Nós já notamos que não. Por exemplo, a saúde, por exemplo, a educação, que outros poderiam fazer e o Estado se retirar. Toda vez que vem nessa conversa, parece uma coisa. Foi agora com a pandemia. Imagina se tivesse sido desmontado a rede de saúde do Estado brasileiro e nós tivéssemos acometido com isso. Eu não sei nem como explicar. Imagina como se tivesse sido desmontado a rede de educação, como eles querem agora, já estão fazendo nesses 2 anos, quase 2 anos de governo, como estariam aqueles estudantes, aqueles filhos daquelas famílias que não podem pagar uma escola privada,
como teriam dando acesso à educação agora? Está difícil. Está difícil por quê? Mais uma vez, a gente comprovou que essa questão da desigualdade, da liberdade, é interessante, mas tem que haver sempre um para deixar um pouco mais igual. Quem sofre mais hoje são aqueles alunos que estão em áreas vulneráveis, que suas famílias são vulneráveis e não têm o acesso a uma internet boa para acessar as aulas. Isso eu estou falando da internet. Tem uns que não têm acesso ao computador, tem outros que não têm acesso ao smartphone. E são milhares de estudantes que estão passando por esse perrengue. Então a gente precisa ter essa consciência e nós precisamos de vez por toda, lutar pela nossa liberdade, mas também querer a igualdade. E só quem pode nos dar a igualdade é um Estado. Só quem pode fazer com que isso seja distribuído é o Estado. O grande Leviatã surgiu, que é o Estado, né? O grande Leviatã surgiu da seguinte forma: os proprietários de terra, os ricos, brigavam entre si para acumular mais ainda posses e fazendo guerra para saquear tesouros, amealhar mais terras, propriedades e aquelas coisas tudo mais. Ficou tão descontrolado que um brigando com o outro, Estado brigando com o outro, que eles chegaram à seguinte conclusão: gente, se a gente continuar assim, não vai sobrar ninguém. Como a gente resolve isso? Temos que encontrar alguém que seja um juiz, esteja acima de nós, que possa nos dar a garantia que isso que nós amealhamos, isso que a gente construiu não vai ser usurpado de nós, mas que haja um equilíbrio. E aqueles que não tiveram essa condição, que sejam amparados por esse grande Leviatã que foi dado o nome de Estado, para que também essas pessoas não venham querer tomar o que nós já amealhamos com a nossa liberdade e tudo. Gente, isso é história. Isso é história, está nos livros. Quem tiver aí, quiser se aprofundar mais, é só ver que desde o início, o próprio Smith, que é o papa de todas essas pessoas aí que falam da liberdade e de tudo, falava nisso na função do Estado. Quem quer ver um precursor da questão da igualdade, vai lá para Tocqueville, onde ele estudou a sociedade americana e tirou várias dessas evidências e vários desses postulados falando da igualdade. Ele tinha uma frase muito interessante que ele falava da igualdade de partida. O que quer dizer isso, a igualdade de partida? Que todos nascem igual perante a lei e perante a tudo. Mas depois que o caba nasce, se ele nasceu numa família pobre, como é que ele vai ser igual de uma família rica? Ele tem a mesma assistência, mas depois disso, ele tem que ter digamos assim, ele tem que ter um empurrão, ele tem que ter uma ajuda para disputar essa igualdade entre todos, né? Então, não é... E aí vem, a gente pode falar também da questão da meritocracia, né? Malela. Meritocracia é um termo lindo para dizer, olha, continue onde você está, se esforce o que você está fazendo, que eu estou aqui acumulando. É isso mesmo. Turma boa, dá para perder? Quem não colocou na agenda ainda, toda terça às 18 horas, a gente faz o nosso Conversa Boa. Eu aqui diretamente do Ceará, às vezes de Fortaleza, às vezes do nosso maciço de Baturité.
e o Martins diretamente de Lisboa. Então, 18 horas para quem está no Brasil e 22 horas para quem está em Portugal e vizinhança. Pois muito bem, deixa eu fazer mais um registro aqui, Martins. Valdir Freitas, Elipse de Sena, de Nessa, Tiago Gomes, Matheus, Elisiene Santos, Henrique, Maísa, DJ Caína, Diogo, Daniele Jéssica, Mota, Brenda Ashley, Luciana, Guilherme Vitor, Raquel, Alice, Rose, Thaís Rafaela, Bia Barbosa, Fabiola Borges, Vladson, Andréa Carla, Iacre Clara, Gustavo de Paula Filmes, Jailson Oliveira, Amiel Nascimento, Verônica Maciel, Mari, Tiago Augusto, Joel Guedes, Rafael, Cibele, Z4 Deivin, Vilinda, Elano Damasceno, nosso companheiro aqui da região metropolitana, que trabalha, é um ambientalista também, o presidente da Agasse, Maria Assunção, Josevan Abreu, companheiro também do coletivo Ocupe, a Cláudia Diniz, Liane Carolino, Erivaldo Barbosa, boa noite, guerreiros, boa noite, Erivaldo. Erivaldo também é do coletivo Ocupe aqui. Júlia Alenca, Alexandre Lima, nosso amigo Barreto, eu, Adris, Cidades, UFCA, né, lá do nosso Cariri. É o professor Ives Tavares. Professor Ives Tavares. Um abraço aí para o Ives. E também hoje quero dar um abraço para Ana Cláudia Diniz, que está lá em Parnaíba. Eita, coisa boa, Piauí. A gente ainda, às vezes, quer reivindicar Parnaíba, mas é Piauí mesmo. Feliciano Soares, Josevan Abreu, Trabalhadores do Mundo, Univos. A Letícia entrou aqui também, Ju Dutra e Laura Stefani Oficial. Pois muito bem, Martins, nós temos 19 minutos, 18 minutos de live e a gente ainda tem aqui um problemão para tratar. O Alexandre aqui, opa, chamou, um abração, Alexandre. Pois muito bem, Martins, nós fomos surpreendidos essa semana. Talvez a palavra não seja propriamente surpresa, mas o Grupo Globo, né, através do jornal o Globo, na coluna do Ascânio Seleme, lançou uma nota, um artigo, né, um editorial chamado É Hora de Perdoar o PT. Né? O Ascânio diz que o ódio dirigido ao partido não faz mais sentido, que eu já faço esse primeiro destaque para esse mais. Entendeu, Martins? Porque quer dizer que em outro momento o ódio ao partido era uma bandeira que fazia sentido para uma concessão pública, né? Esse agrupamento político, talvez o mais forte e sustentável da história partidária brasileira, tem que ser readmitido no debate nacional. Passou da hora de os petistas serem reintegrados. Mas Ascânio alerta a indulgência, né? O preço dessa indulgência. O PT terá de superar a sua índole autoritária. Martins, a primeira questão sobre isso, né? O povo brasileiro carece dessa tutela política da Globo, de quem deve ser admitida enquanto organização política na discussão dos problemas nacionais ou não. O povo brasileiro carece dessa tutela. E para complementar, a Globo tem essa legitimidade para tal. Eu faço essa pergunta saudoso do Paulo Henrique Amorim, porque ele dizia que o Google estava googando a Globo, né? E realmente, com a ascensão da internet, das redes sociais, a Globo, de uma certa forma, perdeu o status que tinha de eleger governo, de derrubar governos, mas mesmo assim, por esse texto, ainda se sente na condição de tutelar politicamente o nosso povo e decidir quem pode discutir o cenário. Voltou. Isso, Jairo, é de uma mentalidade, essas frases e essa matéria, essa reportagem, esse artigo que o Ascânio escreveu, mentalidade absolutista incrível.
Parece um rei falando. Você pode viver, você vai morrer. Ou seja, eu tenho o poder supremo de decidir o que você vai ser ou não vai ser na hora que eu quiser. Isso no sentido político. No sentido religioso, eu trago para mim outro poder, que é o poder papal, de te dar o perdão advindo de Deus. Deus me deu essa autoridade para eu lhe dar o perdão pelos todos os seus males que você tiver feito aqui na Terra. Isso é da mentalidade de Idade Média, em pleno século XXI, tremenda. Gente, que ano nós estamos? Nós estamos em 2020. Estamos numa das maiores democracias do mundo, chamado Brasil. Apesar de todas as nossas dificuldades, nós temos eleições ainda. Nós temos as instituições que estão de pé ainda. Nós temos uma imprensa livre ainda. Então, quem é a Globo para se arvorar de um poder absoluto e um poder papal para perdoar-nos? Ou para perdoar um ente da sociedade brasileira que é um determinado partido? Ou uma Uma determinada... organização política, né? A despeito Uma dos de- acertos e erros. ou, Mas, ou ou, seja, uma ou, construção coletiva, né? pronto, quem é a Globo para ter isso? A Globo, minha gente, ela deve realmente se achar isso. Porque fundada em 65, em grande parte com a ajuda do dinheiro americano, pactuou, ajudou, divulgou um dos momentos mais cruéis da nossa recente história política, que foi o golpe militar de 1964. E em cima disso, ela vem escalando ano a ano, décadas a décadas, até esse 2020, dizendo, ou seja, entra governo, sai governo, ela chega e diz: o meu naco do poder é este. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Ou se vocês se associam comigo, ou eu, a partir da minha força, da minha penetração no Brasil, começo a fazer editoriais que vão desmentir tudo aquilo que você faz. E ela se arvora desse. E aí foi um ato falho. Os psicólogos que estiverem aqui nos assistindo, debatendo dessas coisas, podem falar se eu estiver certo ou no errado, que isso foi um ato falho. Um ato falho de uma visão soberana de um rei e uma visão papal. Ou seja, ele está na Terra e ele tem a ligação da Terra toda e tem a ligação ainda com o universo todo, que é Deus falando com esse artigo. Então, isso foi um ato falho. E vejam, minha gente, esse ato falho que ela se coloca como quarto poder, como acima dos poderes constituídos da República. Poder moderador. Não, não é nem o poder, é um poder absoluto mesmo, porque ela decide quem vive, quem morre, quem é perdoado e quem não pode ser perdoado. Isso é de um poder Agora, Martins, absoluto. o interessante, a despeito da capacidade de negociar que a Globo teve com todos os governos, a última eleição que o candidato da Globo saiu vencedor foi em 98, né? Em 2002, o candidato da Globo não era o Lula, em 2006 também não, 2010 não era a Dilma, 2014 não era a Dilma, e 2018 ela repentinamente despertou como se não fosse também criadora e cultivadora do bolsonarismo, mas também perdeu a eleição, quis negociar e o bolsonarismo ainda não abriu para negociação com a Globo. Então, será que tem um cálculo aí matemático para a própria eleição, sei lá, de
aí vem a trampa, possivelmente, né? Que seria o quê? Essas frentes amplíssimas, né? Então, colocar o PT também nesse bolo, junto com o João Dória, com o FHC, com todo mundo. Aí fica, primeiro, essa pergunta, será se a Globo faz esse cálculo? E segundo, será que mais uma vez a esquerda vai dar esse aceno às avessas para o povo? Porque será que já não basta entregar os símbolos nacionais para o bolsonarismo? Será que já não basta dar de graça o discurso ao bolsonarismo de crítica às instituições carcomidas? Será que, mais uma vez, gratuitamente, nós vamos entregar ao bolsonarismo a crítica aos monopólios da mídia? Então, será Jairo, que vai ser mais um aceno às avessas por parte da nossa esquerda institucional? Jairo, peço permissão para discordar de você. Tu te engana-te por falar que todos esses outros presidentes não eram o candidato da Globo. Era o candidato da Globo. Talvez não o preferido. Todos foram os candidatos da Globo. Todos. Até o PT. Até o PT foi o candidato da Globo. A gente, ou seja, a Globo... Eu aceito, me resigno, me coloquei aqui na condição de um social-democrata que poucas vezes me coloquei. Talvez não fosse o candidato preferido. Olha, até o Bolsonaro foi o candidato da Globo agora. Agora, o que a Bolsonaro ou seja, a Globo não esperava por isso. Ou, se esperava, digamos assim, ela calibrou de uma maneira que não fosse com tanta intensidade. Né? Como o bolsonarismo viria para cima dela. A Globo está com eu comparo a Globo como um grande navio que foi feito uma fissura no seu casco. E todos esses movimentos que ela está fazendo agora, nada mais é porque ela viu que, primeiramente, ela disse, não, é uma pequena fissurinha, continuamos navegando. O plano continua o mesmo, as cartas marítimas estão sob a mesa, nós vamos falar isso. E essa fissura parece que abrindo e começou a entrar um pouco de água e estava começando a chegar na casa de máquinas. E aí ela, ao perceber isso, faz esses movimentos para dar tempo ela se recompor. Gente, ou seja, o que aconteceu que o candidato da Globo era o Bolsonaro, porque ela achava, fez todos os cálculos que, ao chegar lá, ela ia ter condição de fazer o que fez com todos os outros governos. A Globo mandou em todos os outros governos. Todos. Agora isso... Sem exceção. Isso é terrível, né? Assim... E aí, Jair? E aí, o que é interessante... Estava me lembrando hoje da minha época de juventude, que foi há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Que a gente gritava na época do Brizola, 89, aquela coisa e tudo mais, que abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo. E a gente tentou fazer isso, aquela coisa e tal, e a Globo não foi abaixo. Agora, a classe média se sentindo traída pela Rede Globo e por quem ela colocou lá, que foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, agora deu uma recuada. Certo? E a Globo, sentindo isso, já está atrás do seu novo candidato. Não foi de graça aquelas 2h30 do programa na Globo News, Ciro, Marina e Fernando Henrique Cardoso. Não foi de graça. A Globo ali fez, digamos assim, ela fez um teste. Como é que se comporta o Ciro num debate como esse?
como é que se comporta a Marina num debate como esse com o Ciro, tendo um grande mediador e um grande fiador, o Fernando Henrique Cardoso, que é o maior democrata das últimas semanas no Brasil agora. Ela fez esse cálculo para entender como é isso. Por quê? Porque ela já percebeu que o seu candidato predileto, que é o anjo caído da Lava Jato, não vai. O anjo caído da Lava Jato não vai, que é o ex-ministro Sérgio Moro, e o ex-juiz Sérgio Moro não vai. Agora, o Dória agora, também Martins, está nessa peleja. a frouxidão ideológica de topar esse diálogo de graça, sabe? É uma coisa que incomoda. E só para me resignar diante da tua fala, nos governos petistas, a Globo recebeu de verbas publicitárias 7 bilhões de reais. Então, e eu lembro bem ainda que faltam 5 minutinhos, mas essa é boa. O Requião, Roberto Requião, senador pelo Paraná, disse que o Lula, ao vencer a eleição, ele foi até Brasília, cumprimentou o Lula e disse: presidente, pare de financiar a Globo, a SBT, a Record, faça uma TV pública forte. Lá no Paraná, eu cortei o dinheiro para esse pessoal, eles batiam em mim, eu me defendi através da TV pública. Faça isso. Aí o presidente Lula virou para o Requião e disse: Requião, gostei demais da ideia, converse ali com o Dirceu. Aí ele foi e contou a mesma história para o Zé Dirceu e disse: Dirceu, vamos investir na TV pública. Aí o Dirceu respondeu para o Roberto Requião: Requião, a TV do governo é a Globo. A gente paga e eles falam aquilo que a gente quer. Pois a Globo colocou o Dirceu na cadeia, meu irmão, para você ver como a relação espúria quebrou mais uma vez do lado de quem achava que não ia quebrar. O Abreu coloca aqui: nunca teve um jornal sindical, nada. Enfim, mas é interessante esse relato desse bate-papo aí do Requião. Lógico, lógico. E veja bem, por que a Globo odiava o Brizola? Um dos motivos é porque não saía da cabeça dos diretores da Globo a rede de legalidade das rádios que o Brizola montou. E era muito claro, do lado que a Globo está, a gente está do outro. Pronto, era isso. E a Globo sabia disso. E aí, ou seja, sempre combateu o Brizola devido a esse medo, esse receio que esse receio que a Globo tinha do Brizola fazer isso. Foi acabar fazendo o Bolsonaro. O bolsonarismo foi que fez isso e a Globo está sentindo, diz que não sei. A Globo vai falir? Acho difícil. Muito difícil a Globo falar, a Globo vai acabar? Acho também muito difícil. Obviamente, a Globo vai se reinventar. Agora, quem tem a obrigação de se reinventar para fazer uma discussão não só com a Globo, mas com todos os meios de comunicação e encará-los como uma concessão pública, são todos os partidos políticos brasileiros. E principalmente todos os presidentes que vierem daqui para frente. A Globo... Nós temos 1 minuto e meio para terminar, mas eu quero te fazer uma pergunta rapidinho para tu responder em 30 segundos. A Erundina, uma vez, eu vi ela falar que ela passou 30 anos na Câmara Federal discutindo sobre todos os assuntos, e quando ela foi para a Comissão de Comunicação, ela descobriu que tudo aquilo seria em vão se nós não tivéssemos a democratização dos meios de comunicação. E aí? O mundo todo é assim. Ou seja, essa galera do Brasil que diz que não pode haver a regulamentação dos meios de comunicação, o Estado não pode fazer isso, vai para a Inglaterra. Vai para a Inglaterra para tu ver como é que é. Vai para os Estados Unidos para você ver como é que é. O que não pode haver é um cerceamento da liberdade de expressão.
mas eles estão precisando ter também uma experiência capitalista fora das nossas fronteiras. Eu estou doido que o Brasil entre na OCDE. Doido. Doido. Para que o Brasil entre na OCDE para essas pessoas experimentarem o capitalismo na veia. O capitalismo na veia para a gente ver se realmente esses nossos capitalistas 30 segundos são realmente para as considerações capitalistas. finais. Gente, passa muito rápido, né? Mais uma terça-feira, muito bom estar aqui, uma discussão muito prazerosa, um bate-papo muito bom. Essa conversa realmente é muito boa. Fico feliz por vocês estarem aqui